Vamos continuar o estudo das sequências e vamos começar com a primeira sequência especial que se chama progressão aritmética. Então, uma sequência todos nós temos uma ideia intuitiva de sequência, é uma coisa que nós podemos fazer isto assim. Podemos saltar de um para o outro, do 1 para o 2, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Podemos apontar. Normalmente estamos interessados aqui em matemática, como é lógico, em sequências de valores e podemos pensar, por exemplo, numa sequência que está aqui na página 174, que é a quantidade de fósforos que são necessários para fazer um determinado tipo de figuras. O primeiro é um quadrado com 4 fósforos. Vocês conseguem construir um quadrado. 4 fósforos. Portanto, se pensarmos na sequência de quantos fósforos necessitamos, a primeiro é 4. Com 4 fósforos temos um quadrado. Se quisermos continuar a construção de mais quadrados, para construirmos a segunda figura, vamos ter que gastar A2, contando os 4 mais 5 mais 6, 7. Portanto, 4 quadrados é o primeiro valor da sequência, que também podemos imaginar nas caixinhas, 1, 2, 3, por aí fora. Ou então a quantidade de fósforos aqui, 4, 7. Se eu quiser construir 3, fica tudo torto. Página 174 para uma imagem melhor. Já entenderam a ideia, certamente. E ora bem, a mesma coisa, né? Contando, 4, 7, 10. A3 igual a 10. 4, 7, 10. Preciso mesmo de contar para saber quantos fósforos vou gastar para fazer as 4 caixinhas. É lógico que não. 4, 7, 10, acrescentando mais uma, acrescento mais 3. Portanto, 13. E se quisesse pensar, 5, 16. E assim sucessivamente. Ora, é isto que se chama uma PA. É uma sequência, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. É uma sequência que se chama progressão aritmética. Ora bem, tem aqui uns exemplos. Vamos primeiro reparar o que é que há de relevante aqui. O que há de relevante aqui é, olhem para aqui, 4 para 7, eu faço A2 menos A1, 7 menos 4, e dá 3. Daqui para aqui faço A3, que é o seguinte, menos o anterior, e vem 10 menos 7, que é 3. Faço a mesma coisa aqui. A4 menos A3 é igual a 13 menos 10, que é 3. E assim sucessivamente. O termo seguinte menos o anterior, o seguinte menos o anterior, é sempre igual a 3. Este 3 vai se chamar razão da progressão. E, logicamente, o A1 é o primeiro termo. Eu podia ter escrito esta fórmula utilizando uma fórmula de recorrência, que já vimos no vídeo anterior. Então, como é que seria a fórmula de recorrência aqui? A1 igual a 4, e depois AN mais 1 é igual à quantidade de fósforos para construir a imagem anterior, AN, mais 3. O seguinte é sempre igual ao anterior mais 3 fósforos, porque é preciso acrescentar mais um quadrado e aproveitar um para fazer um dos lados com o fósforo da imagem anterior. Portanto, com N pertencente a N estrela. Isto seria a fórmula de recorrência. E estas coisas têm nome. Este A1 chama-se primeiro termo, como é lógico. Isto que aqui está é o primeiro termo da sequência. E depois este 3 chama-se razão
da PA. E a partir de agora, esta sequência vai chamar simplesmente PA. Cada vez que eu estiver a falar em PA, direi que é uma sequência, que é uma progressão aritmética. E abrevio simplesmente para P ponto A ponto. Portanto, é o primeiro termo da PA. Isto é a razão 3, é a razão da PA. A definição rigorosa está aqui na página 174, que diz: progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Esta constante é chamada de razão da PA e é indicada por R. Atenção, é a diferença entre cada termo e o termo anterior. Portanto, é a diferença entre dois termos consecutivos que dá a razão. Tem aqui uns exemplos. Na página 174. Vamos a eles. Então, três primeiros. Primeiro é menos 6. Primeiro termo é menos 6. Menos 1. 4. 9. 14. Ora bem, isto é uma PA? É sim, senhor, uma PA. Como é que sabemos? Bom, temos que fazer o termo seguinte menos o anterior. Era 14 menos 9. 14 menos 9 é 5. Fazemos também aqui 9 menos 4 também é 5. 4 menos 1. 4 menos menos 1. Isto aqui passa a mais, também dá 5. E finalmente aqui, menos 1 menos 6. Este passa a mais, portanto, menos 1 mais 6 dá 5. Estão a ver? 5, 5, 5, 5. Isto que aqui está é a razão, que é 5. Então é realmente uma PA. É uma PA de razão 5. E, claro, primeiro termo, menos 6. Segunda. B. 2. 2,3. 2,6. 2,9. Também é uma PA. Porquê? Este menos este, 2,9, é sempre o seguinte menos o antecedente. 2,9 menos 2,6 dá 0,3. 2,6 menos 2,3 dá 0,3. E agora 2,3 menos 2 é igual a 0,3. Portanto, cá está, a razão é igual a 0,3. Portanto, é uma PA de razão R igual a 0,3. Deixa eu dar aqui essa escrita aqui. De razão 5 está correto. É mais bonito dizer de razão R igual a 5. Terceiro exemplo. PA. Dizem aqui os autores. 140, 150, 140, 130, 120 e assim sucessivamente. Também é uma PA. Qual é a razão? Vejam aqui, por exemplo, 150, na verdade é o seguinte, portanto, 140 menos o anterior. 140 menos 150, menos 10. Aqui, 130 menos 140, é sempre o seguinte menos o anterior, menos 10. E aqui a mesma coisa, 120 menos 130, menos 10. Como estão a ver, a razão aqui agora é negativa, portanto é uma PA de razão R igual a menos 10. Isto tem consequências, não é? Se a razão for positiva, R igual a menos 10. Foram estas duas. Isto é crescente, não é? 2, 2, 3, 2, 6, 2, 9, ou seja, vai subindo. Esta é uma PA crescente. Esta também é uma PA crescente, mas esta é uma PA decrescente. E é o que está escrito aqui na página 175. Então as PAs são classificadas em 3 tipos. Há um terceiro tipo que não apareceu aqui, que é primeiro tipo. Primeiro caso. R maior do que 0. Se a razão for positiva, a PA é crescente.
Segundo caso. E terceiro caso. Vamos começar aqui pelo terceiro caso. Se o R for negativo, que é o caso que aqui está, menos 10, sempre menos 10, menos 10, menos 10, cada vez que vocês chamam a menos 10, a PA cai. Portanto, terceiro caso, R menos negativo, quer dizer que a PA é decrescente. Então, qual é que foi o terceiro caso que não foi coberto? Claro, o terceiro caso que não foi coberto foi o R igual a 0. Então, quando o R igual a 0, não há alteração, não é? Porque a diferença entre dois termos é a mesma, é 0, quer dizer que eles são iguais, quer dizer que os termos são todos iguais. Se os termos forem todos iguais, a PA naturalmente é constante. A PA é constante. São os três casos possíveis. Página 175. Muito bem. Então, vamos ter mesmo que ficar com a fórmula de recorrência? Não. Nós vamos conseguir deduzir o termo geral da PA. PA é um caso de sequência em que nós conseguimos determinar o termo geral. Uma PA, simplesmente, por recorrência, é A1 igual a 1. Começa, tem que começar no primeiro termo. E depois, AN mais 1. O que é que nós vimos? Nós vimos que AN mais 1 menos AN tem que ser igual à razão. Que, aliás, seria uma primeira fórmula que nós poderíamos escrever aqui. AN mais 1 menos AN é sempre igual à razão. Ora, mas eu posso desenrolar para este lado. Então fica AN mais 1 igual a AN mais R. Então isto é uma fórmula de recorrência porque o termo seguinte está a ser dado pelo anterior mais a razão. Então AN mais 1 igual a AN mais R. E com o N pertencente a N estrela. Isto, claro que em cada caso particular, o A1 terá o seu valor e a razão também terá o seu valor. E esta expressão de recorrência toma o aspecto das anteriores. Lembrem que, por exemplo, no segundo caso, era A1 igual a 2, começava aqui 2 e o R era igual a 0,3. Portanto, ficava A1 igual a 2, AN mais 1 igual a N mais 0,3. Isto seria a primeira fórmula que se poderia memorizar, aquelas pessoas que gostam de memorizar coisas, mas é muito fácil de entender. É o seguinte menos o anterior tem que ser igual à razão. E esta fórmula de recorrência permitiria escrever uma PA. Isto é uma PA. Mas, observem o seguinte. Observem o seguinte. O A2 é igual a quê? Portanto, o A1 é igual a 1. Tem que começar a algum lado, não é? Portanto, A1 igual a 1. Tem aqui tudo tranquilo. Nada a fazer. O A2 é igual... Olhem para a forma de recorrência. A2 é igual a A1 mais R. A2 é igual ao anterior, que é A1 mais R. O A1 é o que é e o de baixo já é A1 mais R. E quanto é que vale o A3? Fazemos as contas do A3. O A3 menos o A2 tem que ser igual à razão. Usando aquela ou usando esta. Vai dar a mesma coisa. A3 menos A2 igual à razão. Quer dizer... Mas o A2 é conhecido, não é? Portanto, o A3 é igual a A2 mais a razão. Mas o A2 é conhecido. O A2 é A1 mais R. Portanto, o A3 é igual a A1 mais R mais R. Ou seja... O A3 é igual a A1 mais 2 vezes a razão. R mais R dá 2R. Então quer dizer que o A3 é igual a A1 mais 2R. Então e quanto é que vale o A4? Quanto é que vale o A4? O A4 menos o A3 é igual à razão, portanto o A4 é A3 mais R. Mas o A3 já aqui está dado, não é? O A3 é A1 mais 2R, mais uma razão. Ou seja, A1 mais, A4 é igual a A1 mais, ora, 2R mais R dá 3R. Portanto, A4 é igual
A1 mais 3R. E A5. Não vale a pena deduzir, mas temos que somar mais uma razão. A1 mais 3R, vamos somar mais R, portanto A5 é igual a A1 mais 4R. Quanto é que vale A6? A6 vale A1 mais 5R. Então tenho a forma geral. Quanto é que vale o AN? AN igual a A1 mais... E agora? A maioria dos alunos comete um erro muito engraçado aqui, porque não pensa. AN é igual a 1 mais NR. Não é NR. Aqui, vejam, era 6, aqui é 5. Aqui era 5, aqui era 4. Em 4 é 3. Portanto, não é NR. É quanto? É menos 1. Portanto, vai ser A1 mais N menos 1. Anda uma razão atrás. Vezes R. Portanto, o A6 é 6 menos 1 que dá 5. Está correto. A6 é igual a 1 mais 5R. Tudo isto que aqui está pode ser então deduzido desta maneira. E temos o termo geral da PA. Isto é uma regra de cálculo e agora temos o termo geral da PA que diz então que o AN mais 1, não AN, AN, termo geral AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Termo geral da PA, de termo inicial A1 e de razão R. Isto que aqui está é o chamado termo geral da PA. Portanto, conseguimos nos ver livres da forma de recorrência, nos libertamos da fórmula de recorrência. Isto está certo. Eu vou passar um traço, não porque esteja errado, está corretíssimo, mas esta aqui é muito mais fácil de trabalhar. Sempre que possível, utilizem o termo geral em vez de utilizarem a escrita por recorrência. Mas ambas são válidas e há situações em que esta é melhor do que esta para trabalhar. Beleza. Isto dá na página 175. A meio da página 175 está esta forma de recorrência. Seguem-se 3 exercícios que aí estão, que são 3 exercícios típicos para esta parte e vou... na verdade são 4, não é? O 3, o 4, o 5 e o 6. E vou rapidamente resolver o 3, o 4, o 5 e o 6 e fechar o vídeo, porque o trabalho é do vosso lado. São vocês que têm que se virar e aprender. Eu apenas dou uma ajuda, abrindo o caminho. Então, determino o 20º termo da PA. Exercício 3. Determino o 20º termo da PA. 26, 31, 36. 26, 31, 36, 41 e não escrevem mais nenhum termo. Portanto, determinem o termo geral da 18 minutos de vídeo, talvez mais uns 10 e nós temos isso resolvidos. De qualquer forma, já podem perfeitamente encerrar o vídeo e resolver exercícios sozinhos. Bom, vou resolver então estes do livro. Determino o 20º termo. Então estão-nos a perguntar quanto é que vale o A20. Bom, pelo aquele termo geral que aqui está, nós sabemos que o A20 é o A1, ou seja, 26, mais N menos 1. Se é A20, é 20 menos 1. Vezes a razão. Quanto é que vale a razão? Basta olharem para aqui. Este menos este menos este. Como é que determinamos a razão? A razão é, por exemplo, 31 menos 26. Portanto, 5. Isto é, razão 5. Está feito. É a resposta mais básica. A pergunta mais básica é esta que está aqui e a resposta está lá quase. Ou seja, A20 igual a 26 mais 19 vezes 5. Ou seja, A20 é igual a 26 mais 95. A20 igual a 121. Portanto, exercício 3, o mais básico que se pode perguntar sobre este tema é um termo qualquer da sequência, desta maneira. Exercício 2. Exercício 2. Determine a PA cujo 7º termo é igual a 1 e o 10º termo é igual a 16. Então,
O primeiro não se sabe, o segundo também não, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 1, não é? 1. E depois o décimo é 16. Portanto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 16. E é perguntado esta PA. Bom, já seria de bom tamanho se vocês preenchessem todos os espaços em branco. Já estaria de bom tamanho. Ou então, se derem o termo geral, e neste caso seria, estou a colocá-lo como se fosse uma PA finita, começa em A1 e acaba em 16, que é o décimo termo, mas vejam, este aqui é o A7 e este aqui é o A10. E essa é a informação que temos. A7 igual a 1, A10 igual a 16. Montam um sistema. Então é A7 igual a 1, A10 igual a 16. Isto é a forma de resolver este exercício tipo. Equivalente a... E agora tenho que jogar a fórmula. O A7 o que é? O A7 é A1 mais 7 menos 1 vezes a razão. Isto tem que dar 1. E o A10 é A1 mais 10 menos 1 vezes a razão igual a 16. Fazem aqui o desenvolvimento. Na verdade, fazem aqui a conta e fica A1 mais 6 vezes a razão igual a 1. E aqui A1 mais 9 vezes a razão igual a 16. O método de substituição é aqui o método mais adequado, acho eu, uma vez que temos A1 em cima e em baixo, mas havia outras formas de resolver. Então eu tiro o A1 na primeira e fica 1 menos 6R. Ao obter o A1, substituo na segunda. Portanto, 1 menos 6R mais 9R igual a 16. Agora, menos 6R mais 9R dá 3R. Fica 1 mais 3R igual a 16. Passam para o lado de lá. 3R igual a 16 menos 1, que dá 15. Ou seja, 3R igual a 15. Portanto, R igual a 15 sobre 3. Isto é, R igual a 5. Quando R igual a 5, venho aqui e substituo. Fica a 1 igual a 1 menos 6 vezes 5. Ou seja, menos 29. Façam esta conta com calma e vejam que 1 menos 6 vezes 5, portanto 1 menos 30, dá menos 29. E tenho então tudo o que necessito. Menos 29 é o primeiro termo. A razão é 5, portanto menos 29 mais 5, menos 24. Menos 24 mais 5, menos 19. Menos 19 mais 5, menos 14. Menos 14 mais 5, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Agora 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. E naturalmente 11 mais 5 igual a 16. E temos então a resposta ao exercício. A PA é, portanto, menos 29, menos 24, menos 19, menos 14, menos 9, menos 4, 1, 6, 11, 16. Porque assim que obtivemos o termo geral, reparem que eu aqui já podia ter escrito o termo geral. O termo geral desta sequência é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isto era o termo geral desta sequência. Podia ter substituído o N por 1, o N por 2, o N por 3, por aí fora, e gerava todos os termos da sequência. Exercício 5. Exercício 5. É muito típico também darem este tipo de exercício. Dão 3 termos consecutivos de uma PA e perguntam coisas sobre a PA. Então, é a situação de 3 termos consecutivos. E os 3 termos consecutivos são exercício 5,
temos uma situação típica de 3 termos numa sequência. X mais 5, 4x menos 1 e x² menos 1. Portanto, são-nos dados 3 termos consecutivos, mas os manhosos não nos dizem quanto é que vale o x. Só nos dizem que isto é uma PA e não nos dizem o valor do x. E temos ser nós a descobrir o valor do x. É suficiente a informação que dizer que isto é uma PA? E por estranho que pareça, sim. A informação é suficiente para nós determinarmos o x. Então o que é que nós sabemos? Sabemos que se isto é uma PA, este menos este, ou seja, 4x menos 1 menos x mais 5, é igual à razão. Certo? Este menos este é igual à razão. Não sabemos é quanto é que é a razão. E este menos este, também é igual à razão. x² menos 1 menos 4x menos 1 também dá a razão. Podíamos montar um sistema. Era um sistema que tinha duas variáveis, que era x e r, e duas equações. Mas se repararem com atenção, e se isto é igual a r, eu vou só simplificar aqui, dá para fazer aqui umas simplificações. Aqui 4x menos 1 dá 4x menos 1, aqui menos x. Está aqui uma utilização mais inteligente, mas temos que simplificar primeiro. 4x menos 1 menos x menos 5 igual a r. E aqui em baixo, x² menos 1 menos 4x, não esquecer que o sinal de menos distribui, mais 1 igual também a r. Dá para fazer a conta. 4x menos x dá 3x. Menos 1 menos 5 dá menos 6, igual a r. E o de baixo, x², não há mais nenhum x², portanto fica. Agora, menos 4x e menos 1 mais 1 corta. Portanto, isto igual a r. E não precisamos de continuar a resolução do sistema. Basta olharem que isto é igual a r e isto também é igual a r. Portanto, 3x menos 6, ou de baixo, x² menos 4x, é igual a 3x menos 6. Se isto é igual a r e isto também é igual a r, então estes dois são iguais. Portanto, x² menos 4x igual a 3x menos 6. Isto é uma quadrática. Isto é uma equação quadrática. Resolvemos a quadrática. Fica x², menos 3x passa ao lado de cá, menos 7x. Portanto, menos 3 passa para este lado, fica menos 7x. E o 6 também passa, mais 6 igual a 0. Resolvemos a quadrática e chegamos à conclusão que o x é igual a 6 ou o x igual a 1. Duas soluções, portanto, para o problema, mas conseguimos resolver o problema. Tínhamos um problema a dizer estes 3 termos em sequência têm que ser seguidos e só podem desconhecer uma coisa. Estes 3 termos em sequência são PA e vejam que conseguimos deduzir o valor de x. X igual a 6 ou x igual a 1 são as duas soluções para este problema. Já agora, por curiosidade, vamos ver que sequências é que davam origem. Então, primeiro caso, x igual a 6. Ora, para x igual a 6, vem 6 mais 5, que é 11. E aqui fica 4 vezes 6, 24. 24 menos 1, 23. E aqui, x², portanto, 6 ao quadrado, 36. 36 menos 1, 35. É PA? É sim, senhor. Daqui para aqui é mais 12 e daqui para aqui também é mais 12. A razão é, portanto, 12. Segundo caso, x igual a 1. Como é que ficava? 1 mais 5, 6. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Atenção que é x igual a 1, portanto, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. E aqui 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Também é uma PA. É uma PA? É sim, senhor. Aqui, este menos este dá menos 3 e este menos este dá menos 3. Portanto, é uma PA decrescente de razão menos 3. Qual é que era a continuação desta? Bom, a continuação da de cima é mais 12, não é? 11, 23, 35, 47, 59, 71 e por aí fora. E esta era 6, 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9, porque esta é uma PA
decrescente e este é o meu PA crescente. Isto era a resolução do exercício 5. Exercício 6. Determine quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500. Quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500? Engraçado. Bom, qual é o primeiro múltiplo de 100 que consideramos? Vamos considerá-lo, chamá-lo A1. Então, exercício 6. Claro, havia muitas formas de resolver isto. Eu vou resolver com a PA, como é evidente, estamos a praticar a PA. Vamos tentar que a PA nos responda a esta pergunta. Então, quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500? 100 não é múltiplo de 3. 101 também não é múltiplo de 3. Como é que nós sabemos que não é múltiplo de 3? Porque se vocês somarem os dígitos dá 2. E, portanto, não é múltiplo de 3. Então, o primeiro múltiplo de 3 é o 102. Quer dizer que o A1 é igual a 102. 102 é 34 vezes 3. Portanto, é múltiplo de 3. Qual é o múltiplo a seguir? O A2. 105. Então, eu sei que o AN é igual a A1, que é 102, mais... Agora tenho que ter cuidado. Aqui não é N vezes 3. A ideia seria... A razão vai ser 3, não é? 102, 105, 108, por aí fora. A razão vai ser... Mas aqui não é N. É N menos 1. N menos 1 vezes 3. E, portanto, tenho o termo geral. Bom, vamos ver... Portanto, isto aqui teria que ir 102, 105, 108, sempre fora, até 500, não é? Então, vamos ver quando é que o AN é igual a 500. Vamos ver se algum destes termos de sequência vai acabar exatamente no 500. Já sabemos que não, porque o 500 não é múltiplo de 3, mas tudo bem. Qual é que é o múltiplo de 3 que antecede o 500? Não sei se é assim que o autor... o autor pensa desse jeito. Então vamos por aqui abaixo. O 500 já vimos que não é. Já vamos ver aqui que... vou-lhe chamar a K. O último que acaba igual a 500. Já sabemos que não. Não é. Porque o 500 não é múltiplo de 3. 499 também não é. Porque 499 é 499, quando somam dá 18. 18 mais 4, 22, não é múltiplo de 3, portanto não é. É o 498, porque 4, 9, 8 é 4 com 9, 13, 13 com 8, 21. E o 21 é múltiplo de 3. Portanto, o AK, o que acaba, é o 498. Nós não sabemos quanto é que vale este K. Se soubéssemos quanto é que valia o AK, era só contar. 1, 2, 3, por aí fora, K. Estava a resposta dada. Ahá! Então, vamos utilizar o termo geral para determinar o K. Vejam, o AK tem que ser igual a 498. Mas nós sabemos, pela fórmula do AK, que o AK é 106. Sabemos que o AK é 106. Eu podia ter chamado AN, só que apareceriam aqui dois ANs. Então sabemos que isto é o AK igual a 106 mais K menos 1 vezes 3. Correto? O AK tem que ser 498 e o AK tem que ser, pela fórmula, 106 mais K menos 1 vezes 3. Então igualamos, não é? Fica 498 igual, virando ao contrário, que estão mais habituados a pensar da esquerda para a direita, 106 mais K menos 1 vezes 3 tem que dar 498. Começam a desenrolar aqui e dá 106 mais 3K menos 3 igual a 498. Passam tudo o que é número para o lado de lá. 3K é igual a 498 mais 3 menos 106. Ou seja, 3K é igual a
498 mais 3 dá 501. 501 menos 106 dá 395, não é? 395 é correto. Então, 3K é igual a 395. K é igual a 395 sobre 3, que dá... Como assim 395? Não é 395. 498 mais 3... Alguém se enganou aqui. Como assim? 106. 102. Fui eu que me enganei aqui, como sempre. 102. Eu fui buscar o 106. Drama qualquer. Então, 102, que é o A1, não é? A fórmula é AN igual a A1, é aqui a escrita errada. Não vou editar o vídeo, vou fazer a correção agora. Prestem atenção, desde o início estávamos com esse erro. O AN é o A1, 102, mais N menos 1 vezes 3. Então, 498 mais 3 menos 102 dá 399. 399. E agora 399 a dividir por 3. 9 a dividir por 3 dá 3. 9 a dividir por 3 dá 3. E 3 a dividir por 3 dá 1. 133. Então acabámos de descobrir que o último primo é o A133. A133. E o A133 é igual a 498. Então está feito, não é? Quantos primos são? 1, 2, 3, 4, blá, 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 N, 133. Estão a ver que este índice está a contar. Indiretamente, este índice está a contar. Então, qual é a posição? Ele está na posição 133. Então, eles são 133. Resposta. Quantos primos é que há entre 100 e 500? O primeiro é o 102, o último é o 498 e a posição dele na listagem é a posição 133. Portanto, resposta A, 133 múltiplos de 3 entre 100 e 500. E pronto, ficamos aqui com uma cobertura simpática da maioria dos tipos principais de exercícios que nos aparecem, mas ainda há muita coisa que saber, há muita coisa que melhorar, porque os exercícios vão começando a colocar cada vez mais desafios. De qualquer forma, no vídeo de hoje, o que queria que vocês retivessem é, primeiro, o que é uma PA? Portanto, é uma sequência, mas é uma sequência muito especial, tem uma regra de soma. Cada termo é igual ao anterior mais uma constante chamada razão. Portanto, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a razão. E, por outro lado, é possível determinar o termo geral das PAs, o que é excelente para fazer contas. O termo enésimo, termo geral, é o termo primeiro mais n menos uma vezes a razão, gerando uma fórmula que depois aplicada permite resolver exercícios deste tipo. Muito bem, fiquem bem, estudem matemática, têm agora um monte de exercícios para resolver na página 176 e 177, resolvam boa parte deles, fiquem fortes, voltamos a ver-nos amanhã.